Olá, estudante da primeira série. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o gráfico da função exponencial. Então, vamos lá. Os objetivos da aula: identificar uma função exponencial, reconhecer o crescimento ou decrescimento de uma função exponencial, analisando o seu sinal ou a sua representação gráfica. Pergunta: você sabe identificar uma função exponencial? Acredito que sim, né? Função exponencial é toda aquela onde a incógnita está no expoente. Alguns exemplos, pessoal: f de x igual 2 elevado na x, ou então y igual a 1/2 elevado na x. Então, esses são exemplos de função exponencial. Você sabe reconhecer quando uma função exponencial, nesse caso, é crescente ou decrescente? Também acredito que sim. Nós identificamos se uma função exponencial é crescente ou decrescente fazendo análise do a, né? Se o meu a é maior do que 1, a minha função é crescente. Se o meu a está no intervalo entre 0 e 1, não pode ser 0, não pode ser 1, mas pode estar nesse intervalo, a minha função é decrescente. A função exponencial e a geografia. Uma aproximação razoável para o crescimento da população brasileira é a relação população em função do tempo, 40 vezes e elevado na 0,02t. Quem é e, professora? E é uma constante irracional, tipo π. Qual é o valor de e? Aproximadamente 2,7182. Continua infinitamente, né? Como o π, a aproximação dele é 3,14, mas a gente sabe que ele continua infinitamente. Esse e, ele é a base dos logaritmos naturais. Também vocês vão encontrar muitas vezes se referindo a ele como número de Euler, tá? Então, essa é a fórmula que representa o crescimento da população brasileira, em que P é a população em milhões de habitantes, e essa relação aqui, pessoal, ela foi baseada nos censos realizados no Brasil, no período de 1940 a 1991. Então, vamos pensar um pouquinho e resolver um exercício que usa exatamente essa fórmula aqui. Então, considerando que a população brasileira cresça de acordo com a relação P de t igual a 40 vezes z elevado na 0,02t. P em milhões de habitantes e t em anos, em que t0 corresponde ao ano de 1940. Qual será o ano em que a população brasileira ultrapassará 240 milhões de habitantes? E aí? O que nós devemos lembrar, pessoal? Que o P de t, a quantidade, né, o número de habitantes, né, da população brasileira, nesse caso é 240 milhões. Então, P de t igual a 240 milhões. Aí ele traz uma informação importante que em algum momento da resolução vocês vão usar. Que e elevado na 1,8 é igual a 6. Professora, mas quando que eu vou usar? Começa os cálculos e em algum momento vocês vão ver que vai aparecer exatamente esse valor e aí vocês vão substituir pelo 6. E o meu t, o t que eu estou procurando, daqui a quantos anos, né? Isso, a população será 240 milhões. Então, usem a fórmula, pensem um pouquinho, substituam e na sequência a gente volta para a resolução.
aí, pessoal, conseguiram? Resolveram a questão? Então, vamos lá. Então, o que pedia, pessoal, para a gente dizer qual será o ano em que a população brasileira irá ultrapassar 240 milhões de habitantes? Eu já sei que eu tenho que usar essa fórmula e também essa informação adicional que o exercício trouxe para a gente, que o E elevado na 1,8 é igual a 6. Então, começamos escrevendo a fórmula e agora a gente começa a substituir. PDT, o número de habitantes que eu quero para o futuro, né? 240 milhões. 240 é igual a 40 vezes Z elevado na 0,02. Notem que a única coisa que foi substituída foi o PDT, que representa, nesse caso, 240 milhões de habitantes. Preciso, pessoal, descobrir o valor de T. O T está relacionado com o E, com esse valor de E. Então, nós vamos isolá-lo, deixar esse valor aqui, esse elemento aqui sozinho. Então, o 40 que estava acompanhando ele, que estava multiplicando, passamos para cá dividindo. Então, ficou 240 que divide 40. O resultado da divisão é 6. E 6 é igual a E elevado na 0,02T. Tá, e agora? Agora, pessoal, vem o momento de usar isso daqui. O exercício dava pra gente que E elevado na 1,8 é igual a 6. Então, no lugar do 6, nós vamos substituir, já que eles têm o mesmo valor, por E elevado na 1,8 e repetimos E igual a 0,02T. Por quê, professora? Para a gente poder eliminar a constante E. E ficamos apenas com os números que estão no expoente dela. Então, se eu tenho E dos dois lados da igualdade, eu consigo cortar. Cortei. Ficamos com quem? 1,8, que é igual a 0,02T. Quero descobrir o tempo. Então, vamos deixar o tempo sozinho. Isolamos o T. Esse 0,02 que está multiplicando, passou dividindo. Então, nós temos 1,8 que divide 0,02 igual a T. Realizando a divisão, nós temos que o nosso T é 90 anos. Então, em qual ano será? Aí lembro que o exercício falava o seguinte, e que T0 corresponde ao ano de 1940. Então, ele trazia essa informação. Então, a partir do momento de 1940, vai levar mais 90 anos para que a gente tenha 240 milhões de habitantes. Então, vai ser no ano de 2030. Então, muito provavelmente, no ano de 2030, nós teremos no mínimo 240 milhões ou mais, né? Mas o mínimo seria isso. Então, pessoal, vamos resolver agora um desafio. Então, a inflação anual de um país decresceu no período de 7 anos. Esse fenômeno pode ser representado por uma função exponencial, do tipo f de x igual a vezes b elevado na x, conforme mostra o gráfico. Qual é a taxa de inflação desse país no quarto ano de declínio? Então, primeira coisa, olhar para o gráfico e analisar as informações importantes. Sabemos que essa raiz aqui, igual a 0,5, nós vamos usar em algum momento do exercício. Como proceder, pessoal? Então, nós temos que olhar para o gráfico, através dele, tirar algumas informações. Por quê, professora? Porque nós queremos uma lei de formação. Nós só vamos poder dizer de quanto é a inflação no quarto ano se a gente tiver uma lei de formação. Então, nós precisamos identificar quem é A e quem é B da função que foi dada. Então, vamos pensar o seguinte. Quando o meu x é 0, a minha f de x é 960. E a função foi dada, era uma função do tipo f de x igual a vezes b elevado na x. No lugar do x, nós colocamos o 0. Então, aqui, né, em dois momentos. Sabemos que f de 0 equivale a 960. E também que b elevado na 0, ou qualquer valor elevado na 0, é sempre 1. Então, ficamos com a vezes 1. A vezes 1 é 1.
Então, o valor do meu A é 960. Precisamos encontrar o B. Então, olha só. Se eu usei essa primeira informação para encontrar o A, essa informação no quarto ano é o que eu quero descobrir, mas essa 7 anos após eu conheço. Então, eu vou usar essa informação para tentar encontrar o valor de B. Então, quando o meu x for 7, a minha f de x é 7,5. Conhecemos o A, que é 960, e também sabemos que em algum momento nós vamos fazer uso dessa raiz sétima aqui, que equivale a 0,5. Substituindo, pessoal, temos a função é do tipo f de x igual a vezes b elevado na x. No lugar do x, colocamos o 7. Fazendo a substituição, vemos aqui que a nossa f de 7 é 7,5. Então, também fiz a substituição aqui. Nosso intuito é descobrir o valor de b. Então, 960 que está multiplicando, passamos dividindo. O resultado da divisão, 7,5 sobre 960, ficou 0,0078, que é igual a b elevado na 7. Notem aqui, pessoal, que tinha essa informação importante. Então, chegou o momento de usar. Professora, mas era a raiz sétima desse valor, né? Então, muito bem, aqui tem um expoente 7. Se eu preciso eliminar esse expoente, basta eu colocar uma raiz com o mesmo índice dos dois lados da igualdade e eu consigo sumir com o expoente 7. E foi isso que a gente fez. Raiz sétima do primeiro lado, raiz sétima do segundo. Aqui o exercício falava pra gente que o valor de raiz sétima de 0,078 era 0,5. Eu sei que se eu tenho o mesmo índice e a mesma potência, o mesmo expoente aqui, eu consigo cortar. E sobrou apenas o B. Então, acabamos de descobrir o valor B, que é 0,5. Já descobrimos o A, já descobrimos o B, agora é só responder a questão. Nós queremos descobrir a taxa de inflação no quarto ano. Então, usando a nossa função f de x igual a vezes b elevado na x, quero descobrir qual vai ser a inflação quando o meu x for 4, no lugar do A, 960, no lugar do B, 0,5 e do x, o 4. Essas informações aqui, pessoal, a gente encontrou nos passos anteriores. Resolvemos primeiro a potência, 0,5 elevado à quarta, dá 0,0625. Agora basta multiplicar esses dois e a gente consegue saber o valor de f de 4, da inflação após 4 anos, que é 60%. Ok? Então era um exercício bem interessante, onde a gente usava todo o raciocínio que a gente aprendeu até agora, tudo que a gente estudou até agora para resolver esse exercício, né? Então vamos para o praticando 2. Um determinado tipo de vegetal cresce dobrando a sua altura mensalmente. Sabendo que sua altura inicial é 1 milímetro, pede-se determinar a expressão exponencial, a altura y em milímetros, né, em função do tempo. Então, eu quero a função exponencial, a altura em função do tempo que está em meses. E, na sequência, construir o gráfico dessa função. Temos uma dica. Para facilitar, construa uma tabela com alguns valores de t. Ok? Então, façam no caderno, pessoal, construam a tabela, montem o plano cartesiano, para depois a gente fazer a construção do gráfico. Já já a gente volta com a resolução.
E aí, pessoal, construir o gráfico? Vamos lá? A dica era construir a tabela, jogar alguns valores para t. Então, eu joguei alguns valores aqui, 0, 1, 2, 3 e indicando que isso continuaria, né, até quando eu quisesse, por isso x. A altura inicial era 1, dobrou após um mês, 2, dobrou novamente, 4, dobrou, 8. Então, eu já sei que essa altura, né, ela vai dobrando em função de quê? Em função do tempo, né? Então, a cada mês que passa, ela dobra. Então, a função exponencial que pode representar é f de x igual 2 elevado na x. Essa função representa o crescimento de um vegetal em função do tempo. Então, era tranquilo, né? Agora basta a gente fazer a construção gráfica. Temos o plano cartesiano, apenas colocamos esses valores aqui. x0, tempo 1, x1, y2, x2, y4, x3, y8. E aí traçamos essa curva que, nesse caso, representa uma função crescente, né? Muito bem, mais um. Rapidinho, pessoal. Mais uma construção de gráfico. Constrói o gráfico, a função dada. 1 meio, f de x igual a 1 meio elevado na x. Dica, joga alguns valores na tabela para o x e encontra f de x. Já a gente volta. E aí, pessoal, conseguiram fazer a construção do gráfico? Então, a dica é sempre atribuir alguns valores para x. A professora atribuiu alguns valores negativos e alguns positivos. E aí substituiu
1 meio elevado na menos 2, o resultado é 4. Menos 1, 1 meio elevado na menos 1, 2. 1 meio elevado na 0, 1. E assim sucessivamente para os outros valores, pessoal. Então, sempre substituindo no lugar do x. Montamos o gráfico no plano cartesiano e colocamos esses valores. Quando o meu x é menos 2, o meu y é 4. Quando o meu x é menos 1, meu y é 2. Quando o meu x é 2 aqui, pessoal, quando o meu x é 2, o meu y é 1 sobre 4. Então, é um valor bem pequeno. Consigo analisar a curva desse gráfico representando o quê? Uma função decrescente, já que o meu a está entre 0 e 1. 1 meio é a mesma coisa que 0,1. Então, uma função decrescente. Então, esse é o gráfico, né, pessoal, que a gente tem aqui e representa uma função decrescente. Por que decrescente? Porque o valor de a está entre 0 e 1. Não é nem 0 nem a 1. Nesse caso, é 0,5, né? E o que vimos hoje? O que vimos na aula de hoje foi o gráfico de uma função exponencial f de x igual a elevado na x. E as características desta função exponencial e também do gráfico dessa função exponencial, né? Então, nessa aula nós falamos um pouquinho mais sobre o gráfico da função exponencial. Espero que vocês tenham gostado e até breve!